Boa tarde a todos. Muito bem, então vamos iniciar este segundo momento da nossa tarde. Gerar oportunidades na indústria da defesa. Sabemos que é um dos grandes temas, se não o principal tema do momento, por todas as circunstâncias geopolíticas que assistimos neste momento. E para este painel temos Rui Lobo, da TechEver, a professora Liliana Reis, Coronel Mendes Dias, Gonçalo Cunha, da Thales, e ainda João Pedro Taborda, da Embraer. Portanto, temos aqui um painel de quem está por dentro dos assuntos, um painel diversificado, uma área mais da academia, temos também as empresas, temos quem está e já esteve, mas continua a estar dentro daquilo que é a defesa, nomeadamente no nacional. E nesse sentido, vamos ter aqui um painel onde vamos tentar aqui descortinar um bocadinho a posição de Portugal e da Europa em geral naquilo que é o setor da defesa e aquilo que são as oportunidades para os diferentes setores da economia, não só aqui da região, mas do país em geral. Neste sentido, e agradecendo uma vez mais a todos os nossos oradores deste painel, vamos começar com uma intervenção do Coronel Carlos Mendes Dias, que nos vai dar aqui alguns aportes para nós depois então fazermos aqui um debatezinho sobre o tema. Muito obrigado. A palavra é sua. Está-me a magoar. Está-me a magoar atrás. Boa tarde. Quero passar. Vou passar para o lado. Agradecer, obviamente, primeiro o convite que me foi dirigido. Em segundo lugar, é com muito gosto que volto a Leiria. Alguns de vocês sabem, outros não. Eu comandei o Regimento de Leiria entre 2014 e 2016, na altura que enviámos aquela unidade de artilharia para a Lituânia. Portanto, a primeira vez que uma unidade de artilharia sai de Portugal após a Guerra da África. Foi nesse tempo, e nesse muito bom tempo. O que é que vamos fazer? É o que está exatamente projetado no slide que estão a ver. Uma pequena nota introdutória que estou a fazer e, por conseguinte, vamos aqui falar como é que, formalmente, surgem oportunidades na área da defesa e vamos colar aqui um bocadinho a estratégia militar, porque é neste quadro que surgem, e qual o papel das empresas. Depois vamos falar um bocadinho no quadro de processo de decisão estratégica em Portugal, porque às vezes as pessoas têm a ideia, porque é tanta a desorganização, tantas as coisas que se falam, que não há qualquer coisa planeado, e o próprio mundo empresarial, onde eu também me sinto, porque trabalho numa empresa de segurança e defesa, às vezes se não souber, se não tiver uma orientação de como se fazem estas coisas, têm muitas dificuldades, até por causa da nossa escala. Algumas considerações complementares, 10 ou 12, de forma objetiva, que até certamente vai permitir a conversa com as restantes pessoas do painel, a quem agradeço também a oportunidade e a honra de me estarem com eles, pessoas excepcionalmente conhecidas, basta ver. E depois vamos concluir apenas com uma frase que vou já dizer, é do Papa Francisco, a propósito não destas coisas, mas de uma circunstância geral da vida. E a primeira coisa, não é? Manda, digamos, o senso, a escolástica, etc., é que se fala de oportunidades. Afinal, o que é uma oportunidade? E uma oportunidade tem 3 ou 4 dimensões que todos nós, a população em geral, filho, tens uma oportunidade única para fazeres isto. Há guerra ali, há uma oportunidade única de fazer aquilo. Tens um emprego no Porto, isto para ti é uma única oportunidade na vida. Isto tem subjacente qualquer coisa que nós esperamos, que é o significado de oportunidade. E, portanto, oportunidade, e estamos no mundo empresarial, eu obviamente não posso esquecer outros mundos ao qual estou ligado, sempre estarei, porque a farda é impossível de despir, e portanto é uma circunstância de alguma maneira favorável para nós,
Há um momento oportuno, adequado, propício, no âmbito da materialização de determinado futuro, de um cenário que eu concebo e que me é favorável. É uma conjuntura que se propicia, ou que eu posso ajudar a propiciar, para aproveitar a seguir. E aproveitar a seguir é na possibilidade para agir, na possibilidade do lucro, com ética, na possibilidade de benefícios, do sucesso correspondente. E a segunda questão, que não está ali no Deus Kairos, o Deus Kairos é o Deus da oportunidade. Era casada com a deusa da fertilidade, já agora, não é? É uma coisa que se une bem. É da mitologia grega. É que no domínio empresarial também é uma coisa importante. Não vale a pena ter aqui uma fábrica, fazemos um componente qualquer 2 ou 3 anos e depois abre-se falência porque não se faz mais nada. Há aqui uma lógica também de sustentação. Não pode ser qualquer coisa efêmera, passageira. São estas 3 ou 4 linhas que deve ser entendido oportunidade para. E esta palavra, e por isso é que está ali o Deus, está sempre a fugir, a ideia é do momento crítico. É agora. É o momento para fazer qualquer coisa. É um momento que propicia ímpeto se fizermos. Um grande impacto. Não queremos nada efêmero. O Deus Kairos era um herói atlético, aparecia na maior parte das vezes nu. E se repararem, ele era calvo na nuca. Na testa, não. E, portanto, às vezes, é agora, etc., até passavam as oportunidades se não o agarrassem e passassem o cabelo da frente para trás. Por isso é que lá está a imagem. Era um filho de Zeus, obviamente, e está casado com a senhora da prosperidade e por conseguinte, esta ideia da oportunidade, nós temos a ideia que é agora. Agora é o momento de agir, mas ela pode ter sido criada antes. Ou eu posso trabalhar para gerar uma oportunidade a seguir. Segunda questão. Indústria de defesa, estamos só a falar da componente militar da defesa, porque a doutrina em Portugal, a defesa não se limita à componente militar, também existe componente civil de defesa, mas nós, quando falamos de defesa, só vemos os romanos com os escudos e uns capacetes. E, por conseguinte, estou a falar da componente militar de defesa. Em primeiro lugar, estratégia militar. Eu vou dizer isto com toda a liberdade que me assiste. Para o mal e para o bem, a estratégia é tirar o proveito do caos. Estamos no mundo do conflito. E, portanto, o objeto da estratégia, em conjunto geral, porque a estratégia militar é uma das dimensões, o objeto da estratégia é forçar o outro, é coagir o outro, é provocar dando o outro para eu tirar proveito. Não é uma prova de 100 metros, em que cada um vai na sua pista, etc. Isso é competição. Mas hoje, às vezes, os limites é muito difícil de ver, porque o indivíduo vai na pista 4, outra senhora na pista 5, e eu começo a passar uma rasteira, ou embebe-a na noite anterior e não está em condições de ir à prova. Mas o que mede a diferença é que eu, na prova de 100 metros, e o que eu quero é ficar nos 2 primeiros lugares, que acedem ao campeonato do mundo. Eu não quero fazer mal à professora Liliana Reis, que vai na outra pista. Eu quero ficar nos 2 primeiros lugares. Se ficar eu e outra pessoa nos 2 primeiros lugares, a professora Liliana não ficar, olha, azar o dela, sorte a minha, mas eu não ajo diretamente sobre ela. Quando passamos ao mundo do conflito, do choque, do hostis, eu quero provocar dano na professora Liliana Reis. E ela em mim. E esta diferença é crucial para o mundo da estratégia. E isto é difícil dizer, não é? É que nós nunca temos, por exemplo, o conceito estratégico de ataque nacional. É tudo a defender. Nós defendemos sempre. Por isso é que o Benfica está como está. Eu sou do Benfica, não é? Defendemos sempre. Estamos sempre a defender, mas queremos atacar. Mas temos que dizer sempre que é defesa. É democrático. Ganha, perde, etc. Mas dizemos sempre defesa. Pronto. Somos assim. Defendemos-nos sempre. Não somos só nós. São praticamente todos os países do mundo. Ontem os Estados Unidos. Se nós formos para a estratégia militar, isto é, eu vou tentar tirar partido do recurso militar para cumprir objetivos políticos, eu estou a falar de gerar... Que não queria barrigudos. Há aqui um critério de classificação. Estou a falar de gerar
Estou a falar de estruturar, E o barba. estou a falar de aplicar recursos, meios militares, também no domínio da componente humana, para cumprir objetivos ou finalidades políticas. Reparem que eu não estou aqui a discernir componente pública ou privada. Certo? Mas vamos ver que é isto, na lógica pública, que gera muitas oportunidades ao privado, que não deve ser escorraçado, até porque pertencem ao coletivo, nestas questões. Vamos ver o gerar, obter recursos. E quando classificamos a estratégia assim, estamos a falar de uma estratégia genética ou regenerativa. Isto é, vamos obter forças, vamos conceber, vamos construir, vamos comprar, que se entendam necessárias para fazer face a futuros desafios. Há aqui uma lógica de 5, 10 anos, não é hoje. Hoje está tudo destruído. E então estamos à procura do homem que fazia a pólvora há 50 anos. Construir, desenvolver, portanto, temos que obter. O prazo é relativamente alargado. Por isso é que temos a noção, quando falo da estratégia, é um bocadinho à la longue. É um bocadinho à la longue. Depois, a estratégia custa dinheiro. É onerosa. A decisão de fazermos cá o Euro 2004 foi uma decisão de natureza estratégica. Voltar com a decisão atrás, passar 3 ou 4 meses, isto tinha um custo enorme. Se o muro estar bem construído para a direita ou para a esquerda, ou aquele estádio de ter uma abertura para a esquerda ou para a direita, isto é do domínio tático. Podemos corrigi-lo, custa dinheiro, mas não é tão oneroso como a estratégia. Se o caminho foi comprar carros de combate, lagartas, temos que ver se esse cenário no futuro, o que nós estimamos é que as viaturas possam ser empregues no deserto do Saara. Agora, se é para ser emprego na Europa, e são viaturas de rodas, imaginem a decisão de comprarmos viaturas de lagartas. E isto é um erro de natureza estratégica, quase não tem custo. Quer dizer, é um custo de tal forma grande, particularmente para os países mais pequenos, que é impossível de corrigir. Daí a dificuldade de decisão. E às vezes até se fala de uma coisa que é a decisão partilhada, que é uma coisa que me faz confusão, que é para partilhar o erro, caso haja. O que quer dizer que, Responsabilidades. de facto, os fins a atingir Isto também é tipo prevalecem sobre os meios que existem hoje. Não foi Pode haver aqui desvios, vamos lá, vamos ao outro, mas o caminho está traçado. É para ali. Estão a ver se houver erro nesta estimativa. Claro que depois aqui as ciências exatas ajudam muito. Nós não gostamos de decidir por nós. Os senhores vão a uma consulta, têm que levar uns exames. E o médico, 95% dos casos, decide de acordo com o que está no relatório. Não é? Já foi a robótica e a inteligência artificial que fez 95% do trabalho do médico. E o médico decide de acordo com o relatório. De antes era um problema, não havia nada de robótica, não havia nada, e, portanto, os médicos e outros decidiam sem esses meios. Isto é sociológico, nós temos que o perceber. Outra das coisas é a estrutura. Quando estou a falar da estrutura, é estruturar. Estruturar, isto é, conceber como é que é organizado o governo. Quantos ministérios? É o organograma. É o organigrama das coisas. Até aos nomes. Não é gerir a estrutura. É organizar. Estão a ver o Departamento de Defesa passar a ser Departamento da Guerra e coisas assim, e que as competências, independentemente do nosso juízo de valor, o que estamos a falar é isto. Estratégia trata também de estruturar. E chama-se estratégia estrutural. Também há lá longa. Isto é, os fins a atingir prevalecem sobre os meios. E depois há a estratégia operacional. Isto é, a aplicação do meio. E aqui temos que pensar 2 vezes. Eu quero ter, daqui a 15 anos, até porque as outras estão em fim de vida, uma viatura blindada, mas, entretanto, tem cá uma série delas que vão ser modernizadas. E, por conseguinte, tem que haver aqui um ajustamento, um equilíbrio entre fins e meios que eu tenho. Eu quero uma estrutura comunicacional nova. Mas, poxa, ainda estamos a receber os rádios PRC 525. E agora? Temos que arranjar um sistema de comunicações que foque os 525. Não, senão tudo para o lixo.
Quando falamos de estratégia militar, e reparem que é fazer isto tudo na consecução de uma finalidade política do próprio Estado. As organizações em si também têm as suas finalidades. Não quer dizer que as finalidades do Estado português sejam igual às finalidades da NATO em si. Mas há umas que são comuns e por isso é que lhe pertence. Se houver muito choque, onde reparar mesmo nas reuniões, a finalidade do Estado prevalece. Porque é o Estado que vota em quem decide. Bom, para não demorar muito, isto é a estratégia militar. Está presente nas divisões de planeamento militar terrestre, aérea, naval, etc. Mas eles sabem o que é que vai acontecer para a frente. O que é preciso que as empresas de drones, de software e de outras pequenas e médias empresas estabeleçam, corrigem, para ir de encontro às necessidades do próprio Estado e de outros quando se internacionalizam. É conforme. Se for o Coronel Mendes Dias, ele chega a Primeiro-Ministro e decide uma coisa qualquer. Se for os outros, não é assim. Às vezes nós temos muita ideia que é assim. Mas com certeza que não é assim. Basta ouvirem falar nas leis de programação militar e os milhões estão ali, não pode ser assim. Manda ao censo. Primeiro, quem faz o processo de decisão estratégica, e obviamente isto depois tem consequências, os primeiros responsáveis, porque compartilham competências, por exemplo, no Estado português, de conceber a estratégia, e para isso precisam determinar finalidades, têm duas funções, que é o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro. E depois vem-se por aí abaixo. Porque quando estamos a falar de estratégia, estamos a falar de objetivos, de meios para conseguir objetivos, como atingir, em linguagem da tropa até lhe chamamos modalidades de ação. Mas tudo no domínio em que existe ameaça. Lembra-se do dano que eu queria fazer mal à professora Liliana Reis? É da ameaça. Não é propriamente uma fonte de insegurança. Não é? Deus não é um ser estratégico, é estratégico. As chuvas ácidas não são uma ameaça, são uma fonte de insegurança. Só passam a ser ameaça se eu daqui a Portugal tiver uma pistola, disparo para uma nuvem e vai cair chuva ácida na Rússia ou na Ucrânia. Mas não está longe de acontecer isto. Não estou a falar propriamente da Ucrânia, mas é que não está longe de acontecer estas coisas. Primeiro, existem uma série de ameaças descortinadas. E o que é que fazem os países? Ou deveriam fazer? E depois as organizações com esse tipo de responsabilidades. Vou ver. E agora, que ameaças é que existem? E a ameaça é a ação ou potencial ação, que pode ser feita por um ente intencional, por isso é que diz que esta coisa não é para malucos. Intencional ou racional, que podem dificultar a concretização dos meus objetivos. Eu preciso de drones, no caso militar, porque é preciso muita coisa nos outros campos, na economia, na psicologia, na política externa. Há tudo estratégias. Mas o que é que eu preciso para conjurar estas ameaças? Descortinadas, e isto é um problema, não é? Porque as ameaças de hoje são muitas vezes difusas e interagem em tantos sítios, mas há algumas coisas que nós podemos lá ir. O que eu quero dizer é que a ameaça não é o terrorismo. O terrorismo é uma técnica. A ameaça, a bom de rigor, é a ação terrorista perpetrada pelo Hamas. Não se combate, não há guerra contra o terrorismo. Era uma coisa dizer que era guerra contra a guerrilha, guerra contra o terrorismo, guerra contra a G3, guerra contra o carro de combate. Nós percebemos o excesso da linguagem. Mas a ameaça é isto. É a ação que o outro lado, intencional, pode fazer, ou faz. E depois vejo as ameaças, que meios é que eu preciso ter? Preciso ter drones e carros de combate. E agora tenho que orientar, de acordo com os instrumentos que tenho, quem consegue fazer drones e carros de combate. E tenho que dizer, bem, tenho capacidade para os fazer, tenho empresa que sim, é mais fácil ir lá fora, é mais fácil começar a desenvolver lá dentro. Eu quero uma arma anti-laser que pode chegar aos 10 km de alcance. Eu quero uma arma anti-satélite que esteja em órbita baixa para dar cabo dos satélites. Ou chegar à geoestacionária aos 31 mil km de altitude. Nós temos possibilidades disto. Já lá vai o tempo em que éramos exclusivos na arte bulinar, na caravela.
E até escondíamos, dizíamos que era em Sagres e era em Castro Marinho que estava o conhecimento. Impressionante. Também o rancho à moda de Viseu foi Castro Marinho e a feijoada. Vamos azar. Bom, Vamos azar. e depois vamos escrever umas coisas como é que isto deve ser feito. E damos origem àquilo que chamamos de Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Depois disto tudo, há que planear sobre esse conceito. E os planos, para não me demorar mais, são, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado, a Lei de Programação Militar, Lima. a Lei de Infraestruturas. São tudo planos estratégicos. Nós é que às vezes não temos consciência disto. O Programa Nuclear Francês. São tudo planos. Eles existem, eles estão. E depois vão sendo com o tempo, obviamente, devem ser revistos. E a Lei de Programação Militar diz lá, naquelas diferentes capacidades, capacidade de comando e controlo, capacidade blindada, capacidade de minas, capacidade de reservas de guerra, onde estão as munições, para os 3 ramos das Forças Armadas, diz lá o que está alocado, o que pode ser alocado, etc, etc. E depois há uns senhores, que são os gestores de programas, em todos os ramos, que são responsáveis por estes programas. E agora passamos à parte mais técnica e às dificuldades. Agora reparem que isto demora tempo. Tem tempos, ok? É o moderador. E neste tempo, quais as maiores dificuldades e o que é que se passa? Em primeiro lugar, não esqueçam, estamos no domínio do conflito. E a paz é o intervalo entre 2 guerras. Nós não podemos perder a noção do tempo. Segundo, o que acontece? Dificuldades burocráticas, excesso de normalização. É certo? Pode haver aqui alguma razão de existir. Para falar simples, cortar com algumas aldrabices que nós demos conta. E então vamos pedir mais um papel, mais uma verificação técnica, mais não sei quê, limita-se o princípio da concorrência. Portanto, dificuldades todas neste tipo. 1 ano para se obter uma licença, falta de recursos humanos para analisar essas coisas. Embora nós possamos falar nas altas esferas, mas na prática é preciso, faltam estas coisas. Está mais diagnosticado. Segunda questão, dificuldades comportamentais. Sociologia, a lógica da fachada. Vamos a jogo, temos isto. E diz uma empresa para mim, Sr. Coronel, cá criada a oportunidade, vamos a jogo. Sr. Coronel, está pronto? Eu olho para trás, não tenho o grupo de forcados atrás de mim. Olha, não estou pronto, não tenho ninguém, estou sozinho, era tudo mentira. Estava-lhe a dizer que sim, para me apoiar, quando é na marra. Pronto. Terceiro, destruição deste tipo de indústrias, que se tem que renovar, obviamente, de acordo com a circunstância. É muito difícil construir este tipo de indústrias, mas nós destruímos-las num dia. Não é? Hoje, muito dificilmente, só há 2 pessoas que sabem fazer pólvora. Acabou essas coisas para nós. Estar a pensar nisso outra vez, só daqui a 40 anos. Embora já se esteja a produzir pólvora devagarinho. Enquanto os outros estão-se a matar cheios de pólvora por todo o lado. Bom. E alguma falta de expertise. Quarta questão. Interdependência entre necessidades coletivas e necessidades individuais. É muito bom quando a empresa do Coronel Mendes Dias, não é, a sua necessidade cola com a necessidade do Estado português. O pior vem quando estas necessidades não se colam. E a tendência da maior parte das pessoas é olhar para o umbigo. Quando digo pessoas, digo associações, empresas, etc. Porque no final, estamos a pensar só em nós próprios. E o outro lado também faz ideias erradas sobre nós. Como estive nos 2 lados, sei precisamente isto. Depois é a massa crítica dos mercados. Ninguém está a pensar, uma indústria qualquer de defesa em Portugal, viver à custa do mercado português. Até porque estamos a falar coisas que devem sustentar empregados, etc., e pagamentos e não sei o quê, de 20 anos. 25 anos. Não vai só produzir agora este microfone, já toda a gente tem microfones e agora abre toda a gente falência. Não, massa crítica. Daí um pouco que se fala a necessidade de se internacionalizar. E isto tem custos e muita dificuldade. Muita dificuldade. Tem que ser, de facto, em pequenos nichos e saber algumas prioridades. Se é software, se é interferir diretamente na cadeia de valor, se é o parafuso da porta do que é equivalente ao Space Shuttle, mas ele vai ser renovado. Se o contrato assinado já prevê a contratação de quem faz o primeiro parafuso quando houver modernização. Há todo um conjunto deste tipo de dificuldades. Depois,
Só há uma forma de resistir, a prova da exclusividade. Só nós é que fazemos. E isto também é muito difícil. Não somos nós os únicos. Já lá vai o tempo em que éramos 1 milhão e controlávamos meio mundo. Agora somos 10 milhões e olhamos para o umbigo. E é preciso ter esta consciência. E as pessoas que trabalham nisso e que falam nisso vivem estas dificuldades dia a dia. Dia a dia. Não é fácil ao patrão pagar aos seus trabalhadores quando já a outra empresa que lhe deve não pode pagar e por aí fora, e por aí fora, por aí fora. E, portanto, por 3 linhas, as pessoas, a manutenção e estarmos, de facto, na crista da onda do que é preciso. E as empresas também podem gerar a sua oportunidade junto de quem está a pensar. Isto é, o exército está a pensar, não quero pôr o exército, a Marinha pode estar a pensar nos drones de elevada autonomia para vigiar a sua zona económica exclusiva. Havia dificuldades em fazer aterrar os drones, salvo seja, há sempre um exercício dedicado a isso, não é? O navio em movimento, etc, etc. Ora bem, nós vamos falar, ou vêm falar connosco, e falar com todos os que se mexem, porque não damos cabo logo das coisas no início, que trabalham com isso. O pior é que também temos uma mentalidade de nunca falar assim com ninguém. Parece que, não é? Vou pagar aqui um café a este senhor, e este senhor vai se corromper com um café. E ele paga-me a mim um copo de água, é melhor o whisky, que é um bocadinho mais caro, e não é nada disto. Não é nada disto. E, portanto, andam todos nós, olha, conheces aquele, conheces aquela, leva-me lá até ali. E a empresa a sobreviver. Leva-me lá até ali. Conheço aquele, aquele é do meu curso, digo eu. E que está agora ali é engenheiro de telecomunicações. É a nossa vida. Eu tenho um colega de, É a sociologia. um colega de curso. E, por conseguinte, nós também podemos gerar as oportunidades porque os ramos, vou dizer aqui uma coisa que é verdade, não é muito simpático, mas é verdade. Os ramos não têm pessoas. Se vocês não têm soldados aqui no regimento e tal, para ver estas coisas, para analisar estas coisas, para ir a feiras de armamento, etc., não há pessoas. O Tiago, São às vezes sempre os mesmos. É um problema que também é está nosso. ali um rapaz que me No estava final, atrás. como resolver Já isto fez. tudo? É como dizia o Papa Meu Francisco. colega de curso. Ninguém pode crescer sem aceitar a sua pequenez. Termos a mania só, que nós é que sabemos. Nós só sabemos porque os alemães estão a ferir o princípio da concorrência. E temos que o dizer. Mas depois há alguém que diz, não diga isso, professor. Porque nós preferimos os F-35. Não diga isso. Porque agora nós vamos entrar com um componente no desenvolvimento do caça-Gripen sueco e pode ser como contrapartida a seguir, tínhamos de substituir os futuros F-35 pelos Gripen suecos. Que, entretanto, nestes anos todos foram encostados, salvo seja, porque os americanos com o seu F-16 inundaram o mercado. Isto é muito bem pensado, é muito bem dito, todos nós sabemos isto, faltava dizê-lo. Muito obrigado pela vossa paciência e pelo tempo que me escutaram. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Coronel Mendes Dias, por esta primeira intervenção que nos dá aqui alguns pontos importantes para darmos então início a este painel. E eu vou começar aqui pela área mais empresarial e depois vou um bocadinho a Rui. A indústria olha mais para planos, estes planos que se falava, estratégicos, isso tudo, ou olha para o mundo e vê o que é que vai acontecer e desenvolve nesse sentido? Eu acho que ultimamente nós levamos com o mundo em cima, nós não temos tempo de olhar para o que é que o mundo está a fazer e uma das coisas que nós temos experimentado na defesa nos últimos anos é precisamente que nós quando falamos de defesa basicamente falamos de segurança, não é? Portanto falamos de um princípio consagrado na Constituição, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, não é? As pessoas pensam em defesa e, como dizia aqui o Coronel, as pessoas pensam imediatamente em lá vêm os belicistas e não, nós estamos a falar de segurança e o que é um facto é que a segurança do mundo dito civilizado tem sido ameaçado consecutivamente nos últimos anos, não é? E a velocidade a que isso tem acontecido tem provocado que as empresas têm que reagir e trabalhar de forma muito mais rápida do que antigamente. E, portanto, o que nós vemos na prática, efetivamente, é que a maior parte das vezes aquilo que era a doutrina de guerra, por exemplo,
e que era uma coisa que se escrevia em livros e se discutia e que era vigente durante muitos anos, não é? Hoje decorre basicamente daquilo que nós chamamos a prática, ou seja, as alterações, na nossa gíria chamamos os TTPs, os procedimentos e as técnicas que acontecem no dia a dia. Ora, essas alterações que vêm na prática em cenário de guerra, muitas vezes nem implicam nós temos que refazer os produtos e temos que refazer os softwares e temos que refazer o hardware. Simplesmente passam por nós temos que ter a capacidade de adaptar aquilo que já existe e permitir que o utilizador final, neste caso os soldados ucranianos, que é quem nós apoiamos, obviamente, lhes permitamos usar os nossos produtos e os nossos serviços tal como eles estão, mas utilizando novas táticas e novos procedimentos e, portanto, adaptar. E eu acho que aqui o tema, a palavra-chave é precisamente a adaptação e a velocidade, a flexibilidade. Todos nós na indústria Isso não é achamos... muito português que nós conseguirmos essa adaptação rápida. Não é só, não é exclusivo, mas de facto, pronto, temos que reconhecer que no caso da Take Não quero usar a expressão do desenrascar. Mas não é. Não é. Ou seja, a questão, eu por princípio, eu valorizo muito o desenrascanço como exceção, não como regra. E nós na Takeover, uma das coisas que nós percebemos muito rapidamente é que nós precisávamos de plataformas de software e de hardware que fossem muito amplas, digamos assim, para permitir depois esta agilidade e na prática pôr esta agilidade e adaptar e permitir esta adaptação de uma forma ultra flexível. Posso só interromper? Força. É que isto é um caso clássico, de estratégia operacional. Isto é o equilíbrio entre os fins e os meios. Não é desenrascança. Não, claro. E é precisamente isso. Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, nós quando começámos o nosso apoio, muitas pessoas não têm consciência, mas, por exemplo, nós começámos a mandar sistemas para a Ucrânia em maio de 22, ou seja, imediatamente a seguir ao início, após a invasão, ou esta segunda invasão, nós optámos por mandar sistemas e começar a apoiar e começar a interagir. E o que aconteceu foi que, sim, nós tínhamos um sistema que já era um sistema bom, digamos assim, ou um conjunto de sistemas bons, mas não foi isso que fez a diferença. O que fez a diferença foi a agilidade com que nós depois começámos a fazer iterações sucessivas em cima desses produtos para permitir que o produto se adaptasse aos desafios que o inimigo, neste caso, também nos colocava. Desafios imediatos, aquilo que estava a acontecer no momento. Real time. Ou seja, se eu vos disser neste momento que o nosso ciclo de inovação, quando nós falamos dos ciclos de inovação e falamos do ciclo de desenvolvimento de produto, R&D, 2 anos, testar, mandar, o nosso ciclo de inovação neste momento são 2 semanas. Nós temos um sistema agile, portanto, ágil, que já vinha da parte de software, digamos assim, portanto, nós já tínhamos desenvolvimento ágil do ponto de vista de software e que foi transposto para a parte do hardware e que nós, quando fazemos os sprint reviews quinzenais, nós temos um conjunto enorme de requisitos que nos chegam diariamente através das interações que nós temos 24/7 com todas as unidades ucranianas que estão a usar os nossos sistemas. E é este feedback permanente, são milhares e milhares e milhares de feedbacks e de problemas que nós temos acumulados que nos permitem iterar tão rapidamente que, ao fim de 2 semanas, nós dizemos, afinal, as prioridades desta quinzena já não são estas, porque agora já não estão a fazer jamming na banda S, estão a fazer na banda L, agora já não estão a chegar aos 180, temos que chegar aos 200. Agora, ou seja... Há do outro lado também um desenvolvimento, não é? Obviamente. Tem que se acompanhar. Obviamente, exatamente. E, portanto, do ponto de vista empresarial, o desafio que nós percebemos, eu acho que muito bem, não está tanto, e eu acho que há aqui um shift, uma mudança muito grande na abordagem ao conceito da defesa, que tem a ver com, historicamente, o foco da defesa é muito no hardware, e é muito no hardware duradouro, na durability do hardware, digamos assim,
os tanques que são melhores do que os tanques do inimigo, os caças que são mais rápidos e vão mais longe do que os caças do inimigo. E de repente há uma mudança de conceito brutal que tem a ver com o aceitar que os nossos ativos de guerra, digamos assim, são muito mais baseados em software do que em hardware. 2, são inacreditavelmente mais baratos. E 3, com um rácio, não sei como é que é de traduzir isto, um attrition rate, Taxa de atrição. uma taxa de atrição, pronto, uma taxa de perdas, digamos assim, muito elevada. Ou seja, eu quando estou a mandar sistemas para a frente de batalha, sejam FPVs, sejam drones de reconhecimento, seja o que for, não é? É quase expectável que eu tenha perdas de 50%, 70%, 80% naqueles ativos. E está ok. Ou seja, esta mudança de conceito, que é algo que, por exemplo, os ucranianos perceberam muito rapidamente e fizeram disso a sua principal arma, no fundo, não é? Que é uma adaptação a um conceito de grande escala baseado em custos baixos, ok? E que inunda, digamos assim, que tem um overflow, também não sei traduzir isto, sobre sobre as forças do inimigo, precisamente. E, portanto, aquilo que nós na Takeover fizemos foi adaptar-nos, ou seja, foi muito rapidamente fazer esta adaptação para poder fazer parte deste processo e ter sistemas que se adaptam mais rapidamente do que os outros. No fundo é essa a nossa abordagem. João, a Embraer já está há alguns anos em Portugal. Temos o caso de sucesso de parceria do Super Tucanos. Também. do KC390, não é? O que é que a Embraer viu em Portugal e vê em Portugal, e se existe de facto esta aposta no mercado nacional para estes novos desafios da defesa europeia? Bem, bom, antes de mais, obrigado pelo convite. A Embraer fez 56 anos, é uma empresa de base brasileira, como a maioria dos convidados saberão. Começou como uma empresa de defesa em 1969 e depois estava falida em 94, foi privatizada e é uma empresa privada. Temos uma Golden Share, 0,3% do governo brasileiro, mas somos uma empresa privada que nasceu como uma empresa de defesa. Nós, com uma grande vénia à Portugália, a Portugália foi dos primeiros clientes do mundo do Embraer 145, na área civil, mas o grande movimento de entrada em Portugal foi a privatização da OGMA, não é? Em 2005, anunciada em final de 2004, concretizada em março de 2005, e que obviamente nos dá muito trabalho e muito orgulho, porque hoje é uma empresa de defesa lucrativa, que dá lucro, e que também nos orgulhamos muito de ser um caso referenciado com muita frequência do que pode ser um processo de privatização. Nós, pouco depois, também fizemos um investimento relevante em Portugal, que continua muito bem. Hoje está com os nossos colegas da Aernova em Évora. Portanto, as fábricas de Évora, investimos no total até hoje mais de 500 milhões de euros em Portugal. E as fábricas de Évora hoje estão com mais de 900 pessoas e a produzir, com exceção de 2 ou 3 programas, continuam a produzir quase exclusivo para nós. Talvez tenha passado um pouco mais despercebido no final do ano passado, no negócio, no dia a seguir, a Portugal se ter tornado o primeiro cliente nato do Super Tucano, que é um avião de treino. Eu estive lá. Nós abrimos um escritório em Lisboa, onde nós estamos a desenvolver a atividade da Embraer Defesa Europa, e onde está o nosso chefe de vendas para a defesa no mundo, que é português. E então nós hoje temos um centro de gravidade de desenvolvimento de negócio e da defesa no mundo em Lisboa. O que é que nós vimos? Vimos várias coisas. Vimos vontade dos vários governos, independentemente dos ciclos. Vimos uma competência muito grande em termos dos fornecedores que nós conseguimos desenvolver, em particular para o KC390. Tenho que falar aqui do CEIA. Tem mais de 800 mil horas de engenharia portuguesa no KC390 e cada KC que vendemos no mundo são 12 milhões de euros de exportações de Portugal. Portanto, cada vez que virem, nós anunciamos e em breve haverá mais notícias sobre o contrato com a Suécia. São 4 aviões, 4 vezes 12 dá 48 milhões em exportações para Portugal.
com o mérito das empresas portuguesas. E eu aí, sem me querer alongar mais, e obviamente, e falando no KC, Portugal hoje é o maior operador de KCs no mundo, com exceção da Força Aérea Brasileira. Assinámos um contrato com 6 aviões, 3 já estão em operação com a Força Aérea Portuguesa, está tudo a correr muito bem, com os fornecedores portugueses também. Mas só para terminar, eu queria fazer o ponto com a nossa audiência aqui. E queria reforçar o seguinte: nós temos visto, em Portugal e nos países, nós temos programas de cooperação industrial na Holanda, na Áustria, na Hungria, na República Checa. Assinámos recentemente 8 MOUs com o ecossistema da Lituânia. E há aqui vários aspectos que eu queria, só partilhar com os colegas muito rapidamente. Primeiro, reiterando o que o Rui disse, a velocidade de engenharia. Nós estamos numa região que é das regiões mais competitivas de Portugal. Começou tudo com o Pinhal de Leiria, que depois serviu para fazer os barcos, mas sem o Pinhal de Leiria, se calhar não havia a indústria de vidro que foi desenvolvida aqui em Leiria, que depois deu origem ao cluster do Engineering and Tooling. Eu tive a sorte, em 1992, ainda estava no técnico, comecei a visitar aqui as empresas de vidreiras, que faziam as garrafas e que precisavam de otimizar os banhos do vidro fundido. Foi a minha tese de licenciatura em 1994. E tenho tido a honra de ver o trajeto, o engineering, a velocidade da engenharia aqui. Vocês têm que ter muita confiança nisso. Nós sabemos, a Aníbal Abrantes começou por exportar moldes para a Austrália. Portanto, nós estamos numa região que é muito competitiva a nível mundial, uma capacidade de qualidade de engenharia e rapidez de engenharia enorme, a servir indústrias altamente exigentes como a indústria automóvel, que muda tudo e quer mudar tudo rápido. Depois, confiança nos especialistas que existem. E aí vocês têm que ir aos ramos. Têm que encontrar quais são os vossos contrapartes especialistas nos ramos. Quem é o engenheiro, o jovem engenheiro? Quem é o gestor com conhecimento técnico, seja na Força Aérea, seja no Exército? Invistam tempo a encontrar os especialistas para criar essas interfaces, porque depois os engenheiros lá arranjam soluções rápidas que atendem às necessidades dos ramos. Porque uma das coisas que ouvimos muito em Bruxelas, com todos os movimentos que existem na indústria de defesa e nas verbas e nos grandes números que há cá em cima, nós ouvimos parceiros nossos da indústria a dizer: temos todo este dinheiro cá em cima, mas cá em baixo temos que falar com os ramos. Ainda não estamos a falar com os ramos aquilo que devemos falar para entender o que é que eles precisam e onde é que vale a pena gastar o dinheiro bem gasto. Portanto, isso tem que ser feito já. E depois, o último ponto, antes de parar, é a questão de... É uma indústria de ciclos longos. Não deixem de fazer nada por causa da defesa. A defesa é preciso paciência estratégica, é preciso tempo. O KC-390 é visto como um avião novo, mas eu lembro-me, eu estou na empresa há 20 anos, começámos a desenvolvê-lo em 2008, são ciclos longos. Portanto, não deixem de fazer outras coisas, mas vale a pena, porque a partir do momento em que entram num programa forte de defesa, vocês têm uma entrada de receita muito estável que pode durar por muitos anos. Como na aeronáutica, a defesa é um pouco diferente, mas a partir do momento em que conseguem pôr o pé, ganham nome, ganham credibilidade e podem ter uma receita estável e muito interessante, para além de reforçarem sempre a vossa credibilidade e terem acesso a outras oportunidades de negócio. Portanto, nem tudo é rosas, grandes desafios, a paciência e a estratégia é crucial, mas enfim, é o melhor que eu tenho enquanto Embraer para partilhar convosco aqui hoje, está bem? É isso mesmo. Gonçalo, como é que as empresas portuguesas podem trabalhar com a Taurus? Como é que a Taurus pode levar para a cadeia global que domina, não é? Empresas portuguesas, isso já o faz, e de que forma é que isso pode ser incrementado? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Relativamente a esse ponto, não há uma resposta certa para isso. Ou seja, de facto existem vários projetos a decorrer, com as novas verbas de financiamento, que através dos novos programas, tanto do REARM como do SAFE, há várias possibilidades para os nossos ramos continuarem a investir em novos equipamentos e na modernização dos atuais. Em termos que eu acho que é mais relevante, para além de uma Taurus, é o próprio tecido empresarial português, tentar fazer parte da cadeia de valor. Ou seja, eu penso que uma das abordagens que pode ser relevante é quando estamos, por exemplo, a tratar-se de um concurso da aquisição de um determinado equipamento, o nosso governo garantir que o tecido português é envolvido nessa cadeia de fornecimento.
Ou seja através dos contratos de manutenção, spares, ou seja, nem que seja parafusos. Coisas simples, mas algo que a indústria possa contribuir. Já sabemos que, de facto, o grosso do equipamento em si e do que será fornecido está pertencente a empresas de grande dimensão. Portanto, se calhar não conseguirá ser produzido aqui, mas deveriam de ser criados mecanismos para que o nosso tecido seja envolvido e consigamos ter esse retorno. Tal como o João disse, isto é um ciclo longo. Ou seja, quando conseguimos entrar e conseguimos fazer parte deste movimento, estamos a falar de negócios que duram anos. Ou seja, os nossos equipamentos, não que os nossos ramos investem, não são equipamentos que vão durar 5, 10 anos. Estamos a falar de compras 25, 30, 50 anos. É o que o Rui Ou seja, falava da durabilidade do. exatamente. Tem Estamos que- a falar de coisas a longo prazo. E, portanto, quando estamos a falar deste tipo de situações, é importante estabelecer uma cadeia no país e, obviamente, nós na Taus estamos sempre a procurar parceiros portugueses. Ainda hoje estive numa empresa aqui em Leiria a explorarmos alguma possibilidade de conseguirmos ahm, enquadrarmos e concorrermos juntos. Ou seja, se calhar equipamentos ou concursos que a Taus não poderá não conseguir endereçar, dada a sua dimensão ou o produto em específico, mas ok, aliarmos às empresas locais e irmos em conjunto. Isto é se calhar a parte mais importante, ou seja, Isto é bastante acima de importante. tudo, nós somos empresas e de Somos facto nós, queremos sim. desenvolver o nosso próprio Até negócio. eu já vou explicar Mas a isto, questão é mas que existe todo um ecossistema que depende disso. Não adianta sermos lobos solitários. Há que aceitar que todos temos direito a partilhar deste universo, todos temos direito a concorrer. hum, e é importante, e eu falo se calhar como jovem português, não é? Que tenho todo o interesse que o nosso se desenvolva. Porque isto permite a inclusão de pequenas, médias empresas, de empresas portuguesas nestas cadeias de valor, permite reter os nossos talentos mais jovens. Permite que os nossos alunos saiam altamente qualificados das faculdades, escolham trabalhar em Portugal, escolham fazer parte dessas empresas e nós conseguimos assegurar que, a longo prazo, se calhar, Portugal, temos aqui grandes empresas, a Embraer, a questão da Zogma, a Tech Evert, ou seja, nós temos empresas de grande dimensão que operam em Portugal e que podem exportar para o resto do mundo. Ou seja, é nas pequenas oportunidades que aparecem, procurarmos aliar-nos uns aos outros e nós tentarmos incluir o máximo que conseguimos. Liliana, isto, parte empresarial quer evoluir, quer crescer, mas existe como também o Coronel falou, uma burocracia envolvida nisto tudo, alguns interesses até europeus, nacionais, contraditórios. Existe a questão depois entre sermos parceiros de outras áreas económicas do mundo, mas depois queremos desenvolver a nossa própria indústria. Como é que isto tudo pode acontecer? Boa tarde a todos. Muito obrigada novamente pelo convite para estar aqui a partilhar convosco algumas inquietações neste momento, sobretudo no domínio da defesa. A questão que me coloca relativamente aos entraves que existem, aliás, e que até partilhávamos ali fora a propósito daquilo que é excessiva regulação europeia, e não é apenas em matéria de defesa, é em todas as matérias. Aliás, havia um cartoon muito engraçado há uns anos que dizia, porque também já não é assim, que os Estados Unidos inventavam, a China copiava e a União Europeia regulava. Isto, na verdade, coloca barreiras processuais e burocráticas aos empresários, aos investidores, enormes. Mas quando nós falamos no domínio da defesa, primeiro, e nas oportunidades que há para o setor, até porque a maior parte da plateia são empresários, primeiro é preciso perceber porque é que nós estamos a falar tanto no investimento na defesa. Ora, porque o ambiente internacional mudou, é hoje muito mais, e vou ser cautelosa e prudente com as palavras, volátil. É mais volátil e, efetivamente, como já foi dito pelos meus colegas, que já não me recordo quem foi, e peço desculpa por isso, há efetivamente uma ameaça muito grande sobre o Ocidente, ou sobre as democracias liberais. E não é pela agressão russa à Ucrânia desde 2022, aliás, que foi a segunda, a Crimeia foi a primeira.
não é apenas pela tensão crescente no Médio Oriente. Nós temos uma projeção de poder militar da China em África enorme. Aliás, a China já tem uma das maiores bases militares no Djibouti, com mais de 100 mil homens. O grupo Wagner não saiu, aliás, foi renomeado, agora tem a African Corps. Nós tivemos quase que fazer um ato de contrição por todo o desinvestimento em defesa que foi feito ao longo das últimas décadas. Só que isto coloca decisões muito difíceis ao poder político. E falo não apenas nesta matéria como professora da área que sou, mas eu tive até muito recentemente as funções que assumi no quadro parlamentar de vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional. E os desafios que se colocam não são exclusivos do domínio de investimentos estruturais e estratégicos, não são apenas no domínio da Lei de Programação Militar, da Lei de Infraestruturas Militar, colocam-se efetivamente com aquilo que os empresários aqui hoje destaparam, é que nós estamos a falar de investimentos a longo prazo e a maior parte do cliente são Estados. Quando nós falamos neste tipo de investimento, os clientes não são efetivamente outros clientes privados, são atores estatais. Ora, com a volatilidade com que nós estamos, estes empresários, aliás, tenho aqui 3 e provavelmente mais na plateia que poderão vir a investir na defesa, têm que ter segurança de que o investimento, mesmo com uma alteração do ambiente estratégico, vai ser contínuo. E não é, não, agora as guerras já acabaram, Donald Trump recebeu o Prémio Nobel da Paz e pronto. E voltamos a não falar no investimento na área da defesa. Eu disse isto várias vezes na Assembleia, que tem que haver um entendimento por parte dos europeus e por parte do mundo ocidental que investir na defesa não é apenas para colocar material de combate nos teatros de operações, aliás, como o Sr. Coronel referiu. É efetivamente, tem uma função maior, é dissuadir o inimigo de pensar em nos atacar, de lhe passar pela cabeça que a nossa vulnerabilidade e a nossa fraqueza é passível de conquista territorial, porque como nós sabemos, um dos elementos do Estado é efetivamente o território. Não há nenhum Estado que possa sucumbir por ter mais ou menos licenciados. Isto é muito doloroso de ouvir porque nós focamos as nossas políticas todas nas políticas públicas tradicionais. Aliás, por exemplo, até para se ganhar eleições, e vou dizer uma coisa que é muito cara a mim, só se discute assuntos de mercearia, só se discute assuntos que não garantem o poder do Estado. E então andamos preocupados com coisas que são as low policies. Nas relações internacionais, nós chamamos a isto políticas públicas baixas, que são políticas públicas que, na verdade, no quadro democrático e sobretudo em democracias estabelecidas, como aquelas que são as europeias, são aquelas que dão votos. Mas o problema é que não dão poder. E, uma vez que não dão poder, nós hoje temos a Europa claramente debilitada, claramente ameaçada. Valha-nos, efetivamente, o conhecimento dos engenheiros, que ainda foi referido há pouco. Valha-nos o voluntarismo destes empresários que dizem, eu vou pegar neste conhecimento que é feito nas universidades, vou efetivamente ter aqui um espírito de resiliência enorme, porque quem investe na defesa tem que ter um espírito de resiliência muito, muito forte, e vou tentar perceber como é que eu, neste momento, vou buscar os milhões que aí vem. O programa, aliás, os 2 programas que já foram aqui também mencionados, que é o Rearm Europe e o SAFE. O Rearm Europe foi um programa que a Presidente da Comissão Europeia apresentou de 800 mil milhões de euros. Basicamente, o que ela nos veio dizer é que acabou-se o dinheiro para todos os outros setores. No quadro europeu, o dinheiro vai ser canalizado para a defesa. Aliás, o EU Next Generation, que não venha a ser executado, também explica isto várias vezes, vai ser encaminhado para a área da defesa. Hoje,
nós estamos aqui a discutir defesa e o nosso primeiro-ministro e os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia estão em Copenhaga numa reunião para discutir, efetivamente, defesa e os investimentos. Na segunda-feira, o chanceler alemão, Merz, veio dizer que a Alemanha ia fazer o maior investimento depois da Segunda Guerra Mundial, e não estou a falar do quadro supranacional comunitário, estou a falar de investimento do próprio Estado Direto. alemão, direto, sim, de 83 mil milhões de euros. Quase desvirtuando as regras do próprio mercado, como eu partilhava com os meus colegas lá fora. Agora, a questão é, a própria União Europeia tem tantos instrumentos, e eu tenho investigado sobre essa matéria a propósito da dispersão, é que não é só a indústria que se encontra fragmentada, são os instrumentos que se encontram fragmentados. Os empresários podem candidatar-se à Agência Europeia de Defesa, que é uma instituição intergovernamental que está nas mãos dos Estados. Depois o REARM está nas mãos da Comissão. Os projetos PESC de cooperação estruturada permanente estão outra vez nas mãos de cada Estado-membro, que podem voluntariamente fazer acordos de cooperação de geometria variável. Não, agora quero fazer com a Espanha, com a Grécia e com a Itália nesta matéria. Quero fazer com os Países Baixos, a Alemanha, isso noutra matéria. E isto cria uma entropia enorme naquilo que é, primeiro, a sedução pelos empresários de investimento a longo prazo, sem previsibilidade do Estado por causa das alterações políticas dentro dos próprios Estados. Se de um momento para o outro houver uma alteração de paradigma enorme no quadro europeu, eu acho que isso não se vai verificar, porque eu acho que mesmo aqueles que diziam é armas ou manteiga, aliás, eu tinha esta fama lá na Assembleia, que eu era a belicista. E eu, quando chegar a séria guerra, vocês depois um dia vão se lembrar das coisas que eu aqui partilhava. Entretanto, vou para a universidade, que lá faço, pelo menos, eu costumo dizer, quem sabe fazer faz, quem não sabe ensina. E eu, pelo menos, na universidade, ali o senhor professor Luís Montinho estava a dizer que na minha região também não havia esse investimento também no domínio da defesa. O problema é que isto é muito difícil alterar mentalidades. É muito difícil fazer a transferência de conhecimento, e sabe disso tão bem quanto eu, sobretudo nos países europeus. No Reino Unido é muito mais fácil, por isso é que até Kevin foi para lá. Claro. A questão é que, até para a transferência de conhecimento e das patentes no quadro dos laboratórios universitários nacionais para as empresas, A ligação entre a migração, tal e qual, demora, ou seja, muito, muito tempo. Nós temos... E as soluções agora desenvolvem-se em 2 semanas, portanto não há tempo para burocracias. Não há tempo. Aliás, hoje as economias europeias, e nomeadamente a nossa, que é uma delas, e a pressão internacional que nós vivemos, nomeadamente no domínio tecnológico, porque quem domina a tecnologia é sempre o poder hegemónico a nível global. A competição, neste momento, entre a China e os Estados Unidos é exatamente pelo domínio também tecnológico. E depois vemos, claro, episódios de guerra aqui e acolá, porque são aliados de uns ou de outros que querem efetivamente resistir. Aliás, há um autor nas relações internacionais, que é o Organsky, que diz que quando o poder das potências se aproxima da potência dominante, tendem a desafiar para alterar o sistema. Só que o problema é que, como as nossas democracias, os eleitores as julgam tão sólidas e que pensam, não, isto não muda nada. Pensam que a distribuição do poder no sistema internacional assegura que o nosso nível de vida se mantém. Mas não se mantém. É impossível se distribuir poder e ficarmos com o mesmo número de sapatos lá em casa ou com o frigorífico com os mesmos bens alimentares. Aquilo que nos proporcionou efetivamente este bem-estar e esta distribuição de dinheiro para as low policies foi vivermos em paz nos últimos 80 anos. Se isso for revertido, isto tudo se altera. Se o poder mudar para outra geografia, como por exemplo para a China, para a Rússia, para o Irão,
até os nossos direitos humanos mudam. Porquê? Porque a construção dos direitos, liberdades e garantias no quadro internacional, a Declaração Universal 10 de dezembro de 48, é um pacto entre, basicamente, os Estados Unidos e, na altura, a União Soviética. E por isso é que temos os direitos de primeira geração civis e políticos e os direitos de segunda, sociais, culturais e económicos. Ou seja, não podia haver direito à vida sem o direito à saúde, não podia haver o direito à liberdade sem o direito à educação, não podia haver o direito à propriedade privada sem termos o direito à justa remuneração. Isto pode ser tudo alterado, mas quando nós ouvimos mas não por exemplo, agora isto tornou-se recorrente em relação a Israel, mas também em relação a alguns Estados europeus. Mas não estão a cumprir o direito internacional público. Reparem, a China conseguiu crescer no sistema internacional numa competição direta com os nossos empresários portugueses e europeus, violando totalmente as leis laborais do ponto de vista internacional. E alguém lhes questionou. A questão é que nós estamos a ficar efetivamente com um mundo muito Isso diferente. É a questão da dependência e de Sim. não podermos tirar porque também precisamos. Exatamente. E eu até tinha colocado, a propósito da questão que me fez, eu acho que nós temos o risco de fragmentação do mercado europeu e por isso é que neste momento o mais importante é conseguir entrar em consórcios, ou seja, pequenas e médias empresas com muita dificuldade conseguirão apresentar um projeto para o semelhante a um super tucano. O importante é conseguir penetrar em projetos internacionais, nomeadamente no quadro da Agência Europeia de Defesa, até me parece mais fácil por aí, ou então com clusters que já estejam estabelecidos, como por exemplo os drones em Portugal. E dizer, não, eu também quero participar. Por exemplo, os drones marítimos vão precisar do plástico, quase certeza. Não, aqui em Leiria nós temos uma indústria muito forte nesse domínio. Podemos participar nesta matéria para os drones aquáticos. Depois, barreiras à exportação e compliance, ou seja, nós temos que ver levar a que as empresas percepcionem que a questão regulatória hoje, tal e qual como da inteligência artificial, é muito importante. Ou seja, ter a malta do law, do direito, a perceber de que forma pode ultrapassar essas barreiras, quer no quadro nacional, quer no quadro europeu. Eu há pouco estava a partilhar com os colegas, mas eles todos sabem, claro, são do setor, para se exportar material de defesa militar em Portugal, precisa-se da assinatura de 2 ministros. Precisa da assinatura do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa. Não se coloca material de guerra fabricado em Portugal como se coloca azeite ou outra coisa. Ou seja, e às vezes os próprios também não estão de acordo em algumas matérias, ou seja, mais entropia. Nós temos aqui um conjunto de situações complicadas. Depois, a agilidade nos processos de contratação pública, licitações, certificações, requisitos técnicos. Eu devo dizer que é tão difícil ser empresário. Eu realmente não sou professora e fui durante um ano apenas deputada à Assembleia da República. Mas levei muitas destas inquietações, ou seja, que as universidades enfrentam, aquilo que eu via do ponto de vista do setor da defesa, olha, já me estão a tirar a voz porque eu não me calo, é assim. E é dificílimo, e eu partilhei isto várias vezes, ser empresário em Portugal. Ora, ser empresário na área da defesa é incrementar, duplicar, triplicar, quadriplicar as dificuldades que enfrentam. E por isso é que eu há pouco falava da questão da resiliência, mas esta questão da agilidade... Precisamos de um simplex defesa. Pois, mas o problema é que, repare, quando se fala em indústria de defesa, a opinião pública acha, não, eles estão a investir na guerra. Aliás, acho que foi o Sr. Coronel que disse isso. Não, mas aquela questão, aliás, e este provérbio tornou-se típico nos anos 70 também com a Margaret Thatcher no Reino Unido, não, ou eles vão investir em pão,
com manteiga, por isso é que era, ou vou investir em armas, guns or butter, até é assim. E as pessoas não querem guns, querem a butter, o pão com manteiga. Até ao dia em que não tiverem a guerra à porta de casa. A questão é que já está. A Dinamarca, eles estão reunidos. Eles estão reunidos. Repare, os chefes de Estado e de Governo estão reunidos na Dinamarca, em Copenhaga, porque a Dinamarca tem neste momento a presidência do Conselho da União Europeia. Mas a Dinamarca, na semana passada, como nós sabemos, foi um dos países visados com drones russos. Que parou a economia toda. Que Pronto. paralisou a E economia toda. esse é o tema. É que a guerra não é só feita de invasões com blindados e Com carros de combate, claro. Neste momento a Europa está em guerra. As pessoas não percebem, não é? Mas nós estamos em guerra. A Dinamarca foi afetada. Os Bálticos, para quem veja informação que é pública já agora... O BCE é o que vai dizer, por causa do dinheiro. Sim, mas os Bálticos, não é? Se vocês virem, e há mapas na internet sobre isso, sobre a cobertura de jamming de GPS na Europa. Neste momento, metade dos países bálticos, portanto, Letónia, Estónia e Lituânia, países da União Europeia e da NATO, Polónia e até a Roménia, têm uma grande faixa sem qualquer sinal de GPS. Portanto, o jamming neste momento já está a afetar a vida de milhões de pessoas da União Europeia. A Takeover, uma das missões que tem e que é pública para a EMSA, a Entidade Marítima de Segurança Europeia, é da vigilância do Báltico. Pronto, que é da vigilância do Báltico. E, aliás, saiu a público agora que foi o AR-5 ao serviço da EMSA que identificou o navio russo que estava em blackout de comunicações em pleno Báltico e que se suspeita que terá sido aí que largaram os drones sobre a Dinamarca. Sim. Portanto, metade das operações que nós fazemos neste momento no Bar Báltico são sem qualquer tipo de comunicações ou qualquer cobertura eletrónica. Mas o problema é que, por exemplo, do ponto de vista político, alguém que inscreva no programa eleitoral, e vão ter que o fazer, inscreva, aliás, os 5% vão ser até 2029, não são imediatos, mas que inscreva a deslocação de dinheiro público, por exemplo, da saúde, para a área da defesa, perde as eleições. Com um grande grau de probabilidade que isso aconteça. Tanto que alguém que fale, e por isso é que eu acho que a defesa vai ter que ir por uma área que é o dual use, é efetivamente tecnologia de uso dual, civil e militar, para que o investimento não seja uma fonte de bloqueio logo no ponto do processo de tomada de decisão político não fique comprometido pelo eleitorado. Obrigado. Eu queria só acrescentar aqui rematar aqui alguns pontos. Bom, em termos de números, para as pessoas terem uma ideia do que está a acontecer na Ucrânia, e claro, a Takeover está lá e conhece, são usados 100 mil drones por mês. 100 mil drones por mês. E há empresas a fazerem 4 mil drones por dia. Portanto, isto é a velocidade. E quando nós estamos aqui, isto é a velocidade a que as coisas passam. E nós ouvimos falar, infelizmente, em centenas de mortos por dia. Portanto, isto é o que está a acontecer. Portanto, quando falamos em rapidez das coisas, estes são os números. Isto leva-nos ao Rearm Europe. O Rearm Europe é um documento que diz que é um documento estratégico da Europa para a Europa ficar pronta já em 2030. Mas não vai. Ora, os drones estão a sobrevoar o que nós sabemos. Já em 2030. As coisas estão a acontecer em 2025. Portanto, é preciso encontrar respostas. E eu discordo de que é 4 e 5 vezes mais difícil ir para a defesa, não é? Eu acho que a farmacêutica, a aeronáutica são indústrias altamente reguladas, é saber entrar, participar, ter a paciência estratégica, mas a nossa experiência, enfim, é um negócio diferente. Como eu disse, não larguem nada para ir para a defesa, abram uma nova frente, desenvolvam o nosso negócio, mas eu não acho que seja mais difícil. Também como não acho que seja mais difícil fazer cooperação com o Super Tucano do que os programas europeus. Aí nós temos o nosso trabalho que fala por nós, pusemos o ovo em pé, como dizem os nossos amigos brasileiros. Não havia nada quase em Portugal. Estão 800 mil horas de engenharia, estão 20 fornecedores no KC. Portanto, nós estamos prontos para replicar e temos memorandos.
temos memorandos preparados para replicar isso no Super Tucano. Agora, se os programas europeus funcionam, vamos ver. Por exemplo, o SAFE obriga a uma componente europeia de 65% no Exatamente. SAFE, que é uma coisa que vamos ver como é que resulta, como é que se vai conseguir sem a cooperação com países terceiros. Mas isso nós estamos a atuar. Finalmente, a Dinamarca. Nós temos de ter a noção que, às vezes, tudo o que é fora é melhor do que nós. A Dinamarca entregou tudo à Ucrânia e, de repente, disse, ups, espera lá que temos que rearmar-nos outra vez. Eles esvaziaram tudo e mandaram para a Ucrânia. Portanto, Percepção da ameaça. e agora andam às compras. Portanto, é realmente um caminho onde há erros e há acertos e toda a gente aprende. E obviamente, a geografia não perdoa. Falou-se aqui, nós temos que olhar para o Suwalki Gap. Não é? O Suwalki Gap é a ligação entre a Bielorrússia e o enclave de São Petersburgo, onde há uma fronteira Lituânia e a Polónia. E obviamente Kaliningrado. é um ponto frágil no mapa e claro, não é preciso dizer isso aos lituanos nem aos polacos. Mas pronto, tudo isto em razão da presença dos colegas, está-se a passar muita coisa depressa e se calhar há aí trabalho a fazer em termos, mais uma vez, de nos aproximarmos dos ramos e perceber que projetos é que há e o que é que pode trazer de interessante para as vossas empresas. Só mais e uma para os questão vossos e depois negócios. voltarmos um bocadinho à parte empresarial e àquilo que é o papel de Portugal e das empresas de defesa. Coronel, quando é que a expressão passa a ser, em vez de ser defesa, ser investimento em ataque? Não, estamos a falar de duas dimensões diferentes, não é? Estamos a falar de duas dimensões diferentes. Estamos a falar aí numa lógica meramente de ação. Do ponto de vista, digamos, do linguajar, tem a importância que tem, não tem muito, é para nos entendermos. Se falar de defesa para os norte-americanos e para os ingleses, está a falar só da componente militar de defesa. Mas se estiver a falar de defesa, por exemplo, a grande parte da França, outros países, que nós temos a nossa doutrina, pomos lá buscá-la, estamos a falar das duas dimensões da defesa. E a componente militar e componente civil. E a defesa é a ação. É uma praxis da ação com vista a assegurar a segurança do todo coletivo. É assim que deve ser percebido. Embora, obviamente, isso não obsta a que nós ouvimos as pessoas falarem da defesa e sabemos o que elas estão a referir. Mas, quer dizer, do ponto de vista do rigor, isto, a defesa é uma praxis da ação. É quase a forma atomizada de obter a segurança. E é por isso que se diz que a segurança não é necessariamente canhões ou manteiga. Isto é falso. São as duas coisas em simultâneo. É o equilíbrio. Não tem de ser o. Ok? Porque sem canhões não há manteiga, mas sem manteiga não há canhões. E as pessoas não vivem. Exatamente. Só que os poderes internos, como se votam, Exatamente. passam as coisas de forma diferente, conforme as circunstâncias. Segunda questão que me parece... Não estamos em guerra, não concordo com isso, está a Rússia, a Ucrânia, etc. Estamos, de facto, em conflito. Para haver guerra, tem que haver a possibilidade potencial, no mínimo, ou efetiva, de haver agressão armada. E essa possibilidade potencial não está lá ainda. Tem que haver uma série de indícios. Mas estamos claramente em conflito, no hostis, no fazer dano ao outro. Mas Isso estamos. quando se para um país, como aconteceu na Dinamarca, não é um ataque... Reparem, não há possibilidade de agressão armada, da violência física. Isto é de lhe enfiar um tiro na cabeça, de haver os exércitos ou através da internet causar violência física. Estamos no domínio do dano, até porque isso tem consequências do ponto de vista do direito. Imagine passarmos todos a estado de guerra. Simplesmente por isso. E as liberdades individuais todas coartadas. Está tudo esquecido. É que os estados de guerra estão na Constituição. Já agora é preciso lembrar. Não é? Uma já de algum tempo, outra já de outro tempo. Mas isso não significa que isto foi dito porque é verdade. Ok? É uma questão, eu vou-lhe chamar, embora eu, se fosse de um lado, até utilize mais a palavra guerra para arrastar o outro. E o outro tende a evitá-la, porque não tem jovens para lá ir combater. Tem os drones, que já agora são responsáveis por 70% das baixas. Importa aqui dizer o seguinte. E depois há aqui uma questão, eu vou a parte menos simpática. Ouvimos aqui um conjunto de flores, permitem-me ser um cato. É que a União Europeia, os países competem entre eles. Exatamente. Nós não temos que ser ingênuos, não podemos ser ingênuos e abandonar-nos com a Rosinha.
Por isso é que digamos, é estas coisas estruturadas permanentes. Eu quero ir com aqueles para aquele sítio porque são aqueles que dominam. Quero ir para aqueles para aquele Os sítio. projetos PESCO. Isto é o que eu quero dizer. A própria construção da União Europeia é uma construção feita por cima, com referendos ou não, com legitimidades ou não. A construção norte-americana é feita por baixo, com base no sangue. E isso significa o seguinte, e como na União Europeia o critério económico integra obrigatoriamente a capacidade das economias concorrerem, o vinho português concorre com o vinho francês. Ninguém vai aceitar que a partir de agora só a Itália e a França produzem vinho e Portugal fica quieto só produz sapatos. E isto é que é preciso dizê-lo com frontalidade, porque estas lutas acontecem na Agência Europeia de Defesa, acontecem nas próprias indústrias. E, portanto, uma coisa é florzinhas quando lá está a senhora Presidente da Comissão e etc. a dizer, ficamos todos contentes. Nós, União Europeia, que não somos um país, somos uma associação de Estados, com objetivos tendencialmente comuns em algumas áreas. Agora, é certo que até Kevlar, vou especular, até porque opera maioritariamente em Inglaterra, digamos se estou enganado, maioritariamente. Operar. Não é operar, é sede, O volume etc. dos negócios. O volume Sim. de negócio é maioritariamente inglês. Mas no quadro europeu que já não pertence, estas empresas todas e as alianças competem entre elas pelas 8 milhões de linhas de código do F-35, se o F-35 fosse europeu. Lá estamos no software. Concordem por quem vai oferecer combustível. O Tucano concorda com aquele, concorda com aquele, imagino que fosse todo europeu, estamos a concorrer uns com os outros. E isto muitas vezes fragiliza a concretização da finalidade comum. Nós devemos dizer aquilo que me parece, do meu ponto de vista, ser a verdade. E por isso a dita defesa europeia tem muitas dificuldades. E a construção europeia inicia com aquilo que nos causou menos. Foi retirarem-nos o dinheiro, o escudo e aos outros, enfim, pulando ao marco, etc. E apareceram à altura umas cruzes dos cemitérios nas garagens. Perda do escudo, perda de soberania. Nós competimos entre nós. E há muitos desentendimentos no quadro europeu por causa disto. As empresas competem. E até competem pela escolha dos aliados. E, finalmente, dizer aquilo que me parece. Os pequenos poderes. Já me estou a chamar poder, enfim, é um elogio. Mas quer dizer, os pequenos poderes, as pequenas potências, o que é que acontece? Estão em alianças. As alianças fazem parte do seu potencial estratégico. Isto é, a NATO faz parte do potencial estratégico português. Não tendo a arma, o software, outra coisa qualquer, estou numa aliança. Que, do ponto de vista, isto está bem explicado no discurso do professor Marcelo Caetano à Assembleia Constituinte, na devida altura. Nós é que já estamos esquecidos, e já agora está no Instituto Diplomático o original do discurso. E porque era. Não havia outro remédio dada a ameaça soviética. Isto foi dito à altura, em julho de 1949. Isto a propósito do longo e de não sei quê. E, por conseguinte, o que é que as grandes potências, com capacidades económicas, com capacidades de ferir o direito como nós o entendemos, porque o direito também não pode funcionar a nosso desfavor. Claro. Isto é contraproducente, quer dizer, porque às tantas temos só o direito da força, porque a força do direito não existe. E o que é que acontece na maior parte dos casos? Nós, as pequenas potências, acabamos por ir a reboque. Porquê? Porque os meus rádios, a minha bitola tem que ir de encontro àquela bitola que já é. Os meus rádios têm que falar naquela largura de banda. Os outros já estão assim. Têm que ser interoperáveis porque os outros já estão, senão eu não consigo. E Portugal tem que ter um papel nessas alianças e temos Olha, que vou estar só dar um presentes. exemplo que é verdade, que é real. Como é que se mede a mobilidade de uma unidade militar? Mede-se pela capacidade de movimento da sua viatura mais lenta. Não é? Ora bem, se nós temos uma unidade de escalão brigada, vou especular, brigada mecanizada, uma coisa qualquer, com responsabilidades no quadro da aliança, que até está no flanco leste, e onde se mede a manobra, nós, em boa verdade, não podemos ter, numa brigada que se pretende muito móvel, viaturas de lagartas. Porque senão a mobilidade dada pelas rodas vai por água abaixo. Isso basicamente quer Daí a dizer... necessidade da viatura de rodas. E porquê é que o M113 vai ser substituído? Exatamente por isto. Não é porque o Coronel Mendes Dias disse.
Não, mas Estão a isso, ver? Portanto, isso fazendo, nós aqui o, vamos de encontro. fazendo aqui o paroísmo, portanto, estamos a falar que Portugal não pode ser o carro de lagartas Na- na- não, nessas parcerias. esta capacidade Portanto, muito importante que aqui foi por dita. exemplo, eu agora perguntava ao Gonçalo, em termos de ser algo desenvolvido em Portugal, ter o Made in Portugal neste setor é algo valorizado nestas parcerias que se está a construir, que É, mas também para computar o que estavam a dizer há pouco, temos de ter noção que de facto existe muita concorrência entre os países europeus, a indústria de defesa europeia, ou seja, há que ter noção que de facto as empresas europeias muitas vezes trabalhamos em consórcio, mas Exatamente. dentro desse consórcio, tal como em qualquer grupo de trabalho, tal como nós temos os nossos empregos, às vezes com os nossos amigos, há atritos. E às vezes esses atritos acabam mesmo em divórcio autêntico. Portanto, temos de ter noção que essas coisas acontecem. O facto de ser made in Portugal, Um dia para o outro. hum, eu penso que é extremamente importante nós considerarmos sempre essa componente. Aliás, eu acho que para qualquer Estado que procure adquirir algum equipamento ou modernizar os seus sistemas, ter uma componente made in no seu próprio país, acho que é fundamental. Porque é isso que vai permitir ter o seu retorno. É isso que vai ajudar, Não, ou seja, a que não sejam gastos em defesa, mas sim investimento. Porquê? Porque o investimento está a ser canalizado para isso, vai alimentar a indústria que vai estar a trabalhar. Vão ser trabalhadores portugueses, cidadãos portugueses que vão estar a trabalhar para esse mesmo sistema, são os seus impostos que vão novamente para o Estado. Ou seja, é um ciclo. Portanto, sim, de facto, é essencial que haja uma componente made in Portugal, mas também temos de ter noção que há limitação. Ou seja, o tecido empresarial português tem limitações. As nossas próprias empresas, neste caso estamos aqui representantes de multinacionais, têm as suas próprias limitações às vezes para operar no nosso território. Portanto, nós temos de ter noção disso. Mas temos de arranjar os mecanismos para combater. Temos de assegurar, ok, por exemplo, nós, a Talos em Portugal, grande parte do nosso negócio é a exportação. Porque, naturalmente, obviamente, o Estado português, e nós somos empresas de defesa, trabalhamos essencialmente para Estados, o Estado português não tem a capacidade, obviamente, de assimilar tudo aquilo que as nossas empresas produzem. Portanto, grande parte é para exportação. Mas quando estamos a vender cá dentro, é importante que essa componente também venha de cá. Nós sabemos que pode vir de fora, porque há limitações e há equipamentos que não conseguem ser feitos cá. Mas podemos trazer esse know-how, podemos trazer esse conhecimento, podemos aprender com outros, podemos trazer outros técnicos e garantir que, por exemplo, em soluções que nós vendamos, digamos, por exemplo, uma solução que, neste caso, um exemplo prático, talvez venda uma solução ao exército, muito bem. Nós garantimos que todo o conhecimento, a Talos Portugal está envolvida, os nossos colaboradores estão envolvidos, esse conhecimento passa para Portugal e nós podemos dar continuidade a esse processo. E daí sim tornar eventualmente made in Portugal. Acima de tudo, isso é o mais importante. Nós temos de ter noção das nossas limitações, mas também temos de garantir o nosso footprint. E acima de tudo, e por isso é que eu estava a dizer há pouco, envolver as pequenas e médias empresas sempre que for possível. Mesmo que o equipamento seja posso pegar um exemplo do Super Tucano, não é? E acho que é um dos melhores exemplos, ou seja, mesmo que parte do Super Tucano possa não ser feito aqui, estou a tirar para o ar, possa não ser feito em Portugal, ok, mas é trazido para cá e é equipado cá. Ou parte das componentes são feitas cá. Ou seja, nós, mesmo que não consigamos o bolo todo, mas conseguimos pequenas fatias. Fatia a fatia, depois eventualmente temos um bolo. E isto é e essencial. vamos criando experiência, vamos criando especialização. Vamos... Exatamente. E acho que isso é crucial para nós conseguirmos garantir a nossa autonomia estratégica, a nossa autonomia empresarial e, acima de tudo, garantir a nossa soberania nacional. Porque, tal como já foi aqui referido várias vezes, de facto, sim, nós estamos dentro da União Europeia, estamos dentro do NATO, mas não deixamos de ser um país. Nós continuamos a necessitar de ter a nossa autonomia, continuamos a necessitar de alimentar os nossos cidadãos, de criar e trazer valor de forma contínua. E isso é o mais Estamos em importante. competitividade não só com o mundo, mas com os países europeus também. Sim, Rui, a mesma questão, ser made in Portugal para a TechEver tem sido algo importante, tem sido algo que não é questão, portanto vocês apresentam-se como um fornecedor global.
Honestamente, de per si, ou seja, de per si dizer que ser made in Portugal é uma vantagem, não. Ou seja, não sentimos que é isso em si que é uma vantagem. Sentimos que há na nossa cultura um conjunto de circunstâncias que fazem com que nós tenhamos vantagens, ou seja, toda aquela flexibilidade, toda aquela cultura ágil, adaptativa, de trabalhar em cima de um bom produto, mas com a permanente necessidade de poder alterar, agilizar, adaptar, etc. Isso sim é uma vantagem. Acho que há uma vantagem fundamental e que tem muito a ver, e aqui na nossa área em particular, na área dos UAVs ou dos drones, se quisermos dizer assim, nós vimos do mundo do software. Ou seja, eu vejo o mundo da defesa do lado do hardware como muito mais difícil, se quisermos, de entrar Exato. do que do lado do software. A Liliana estava aqui a dar algum conjunto de exemplos, como é óbvio que em projetos que já existam pode haver uma interligação, pode Claro. haver pequenas partes, pode haver. E aí há a necessidade de conseguir Exatamente. arranjar barrigas de aluguer que Tal e nós qual. possamos participar, e aí o espaço para as PMEs e o espaço para outras empresas. Do espaço do software, isso é mais, se calhar, mais óbvio Mais e fácil. mais fácil. Sim, tal e qual. Hoje há inúmeras áreas do ponto de vista de software que são quase portas abertas e que permitem uma intercooperação entre empresas que não têm fronteiras, ou seja, nós interagimos com empresas de todo o mundo, independentemente se são União Europeia, se não são. Há algumas que nos colocam algum problema, que é sempre o típico ITAR, que é a limitação de exportação militar dos Estados Unidos. Tirando isso, para nós é tinto, como nós costumamos dizer. Portanto, e se nós quisermos do ponto de vista das empresas nacionais, eu acho que aí sim No há software. muito mais espaço e é muito mais simples desenvolver e entrar fazer um no mundo avião. da defesa do lado do software e Exato. fazendo desenvolvimento, seja através do AI, seja através do que for. Do ponto de vista do hardware é sempre mais difícil, até porque há sempre uma questão que é a indústria da defesa é, por natureza, uma indústria que tem que ser conservadora. Nós, enquanto diretores de uma empresa, se cometemos um erro, no máximo as ações da empresa baixem ou alguns empregados são despedidos, um general só uma decisão errada num campo de batalha, morrem Morrem. pessoas. E, portanto, obviamente que a indústria da defesa tem que ser, por natureza, conservadora e assente em regras, em certificações, em tudo isso. Isso é ainda mais verdade do lado do hardware do que do lado do software. Ou seja, do lado do software tem que necessariamente haver uma abertura para conseguir encaixar e desenvolver pequenas peças e etc. Isto é muito evidente, por exemplo, no que tem estado a acontecer na Ucrânia nestes últimos 3 anos. Se vocês virem, e eu acho que aí há espaço, mais uma vez, para a iniciativa empresarial e as associações. Vejam, por exemplo, o caso do Brave One ucraniano, que é um acelerador espetacular, que funciona de uma forma É tudo impressionante. feito lá. O conceito do Brave One é tão simplesmente permitir micro iniciativas, que muitas vezes é uma pessoa na garagem que cria algo, ok? Dar-lhe espaço e com muito pequenos incentivos. Estamos a falar de incentivos que às vezes são 2.000 euros, 3.000 euros, o prémio máximo são 5.000 euros, ok? Mas É um bocadinho a teoria fundamentalmente do microcrédito. é quase, ok? Mas que tem um resultado impressionante, que é permitido à escala aquilo que de outra forma é muito difícil. Isto é verdade do lado do hardware, é verdade que, no caso, em guerra, a necessidade ultrapassa toda a teoria de certificações e testes e etc, etc, etc. Eu posso dizer que muitas vezes as nossas inovações e aquilo que nós temos que pôr em prática, nós mandamos para a Ucrânia e são testadas em batalha com as nossas pessoas lá a apoiar e para ver e para tirar notas e para tomar feedback e não sei. Portanto, não há forma de estar na indústria da defesa a sério se não quisermos molhar e sujar os pés. Isso não há hipótese. Ou seja, calcem as botas e preparem-se para ir para a frente, porque
também não há ninguém que neste momento diga que, não, nós sabemos, como agora as empresas americanas agora estão muito na moda, que dizer, como é que é? Battle tested. É. Não é battle É proven, é combate- battle É, combat Estou a dizer tested. combate proven. É combate proven, mas depois perceberam, peraí, combate É não, battle. porque nós não É estamos battle lá, proven. portanto tem que ser só o battle Muito bem. tested. Já estamos a Pronto. terminar o nosso tempo. Um minutinho a cada um para uma declaração final sobre o tema deste painel, que era oportunidades na defesa. Existem oportunidades para o tecido empresarial na defesa E neste momento? começo eu? Sim, e Ok. depois vamos à apresentação do João. Ainda, se quiser. Sim, sim, Está claro. bem, está bem. Claro É que sim. eu comi uma das sandes ali de presunto com queijo mais tarde, então estou com mais energia, mas se os colegas ainda aguentarem, eu É terei um, então a honra em minuto, fazer. um minuto, Mas eu fui um o último minuto a comer cada a Santos, um não é? e Então- depois terminamos com Está a bem, apresentação. como quiserem, com muito gosto. Claro que há. Faz a hora e meia, que estamos dentro da hora e meia que estava prevista. Não- Obrigado. Do meu ponto de vista, há inúmeras oportunidades, aliás, e aquilo que eu deixei aqui expresso é que nós, quando avaliamos efetivamente as oportunidades que existem, também temos que, aliás, ter uma análise SWOT, fazer os riscos e as ameaças que também podem surgir. E aquilo que eu falava em relação aos projetos de grande envergadura, referia-me exatamente ao hardware, que é muito mais fácil participar mesmo na dimensão da hardware, em consórcio, pelo menos numa fase inicial, do que depois. E em relação a Portugal, parece-me que há outra questão, e também foi aflorada aqui ao de leve neste nosso painel, que é a questão da percepção de ameaça. Ora, claro que para a Letónia, Estónia, Lituânia, Finlândia, que são 1300 km de fronteira com a Rússia, há uma percepção da Polónia. Repare que são estes países, a Polónia neste momento é o país que está com maior investimento na área da defesa no quadro dos Estados-membros da União Europeia e da NATO, aliás, que é Estado-membro de ambos. Porquê? Porque tem efetivamente uma percepção de ameaça muito maior do que aquela que nós temos. E por isso, aliás, já se fala que o eixo que era Londres, Paris, Mas Berlim isso com o também é Brexit. porque nós nos vemos como portugueses e não como europeus. Portanto, Mas a nós também fronteira temos- está lá ao fundo. E era aí que eu ia dizer a Não. oportunidade. E aliás, até tinha tirado uma nota para partilhar convosco. Eu acho que uma das nossas maiores oportunidades na questão do investimento da defesa que possamos fazer, Tem que ser breve. não a curto prazo, mas a longo prazo, é efetivamente na área marítima e naval. Primeiro, porque nós temos conhecimento, temos experiência, temos vulnerabilidade, porque é o nosso espaço mais vulnerável, e parece-me que nos próximos tempos nós vamos ter que olhar para o nosso mar de outra forma. E mais, a questão de eu falar do investimento do uso dual, eu acho que é exatamente também no mar. Há aqui vários setores, a inteligência artificial, software, há aqui várias dimensões. Mas parece-me a great strategy, ou seja, do ponto de vista mais geral, o mar será, e a parte naval será naturalmente Sim, relevante. e oceânico, ou seja, reconhecimento oceânico, várias dimensões. Sim. E dá para cruzar o dual use. Rui, um minutinho. Eu agarro neste ponto precisamente para dizer, há um autor Já que vais. eu, Até há um que é autor, mais há um autor que eu estava a ler que dizia que já nem se devia estar a falar de dual use porque neste momento já é só um use. Exatamente. Já não há setor civil e setor de defesa num contexto global, ou seja, é o mesmo, fundiram-se, ok? O único conselho que eu daria é, obviamente, eu acho que há espaço, eu acho que fundamentalmente, ou principalmente do lado do software, o conselho que eu daria é preparem-se para sujar as mãos e os pés. Ninguém vai entrar na defesa sentado confortavelmente a 5 mil quilómetros. Exatamente. Tem que estar no terreno, tem que se envolver, tem que se preparar para fazer testes. As necessidades. Não se fazem testes em Portugal, Claro. esqueçam. Não há. Nós desenvolvemos as nossas coisas na Takeover, 2/3 nós não conseguimos estar em Portugal. É impossível. Portanto, por todos os motivos, as entidades civis é a confusão burocrática do costume. E, portanto, preparem-se e estejam prontos para ir e para arranjar parceiros. Os ucranianos estão
ultra disponíveis neste momento, e por necessidade, obviamente, mas estão super disponíveis para fazer parcerias em que eles podem beneficiar do facto de terem uma empresa gêmea portuguesa, digamos assim, que os ajude a fazer. Aliás, há um caso conhecido neste momento da UForce, que é uma empresa de USVs Sim. ucraniana, que tem um parceiro português e estão a fabricar os barcos em Portugal. E esse é um caso, neste momento, é público. E, portanto, procurem, através de estabelecer parcerias que tenham presença já na Ucrânia e que lhes facilitem essa entrada, nomeadamente para testes e para ter acesso onde é que a ação se está a Onde é passar. que se está a Não vai ser em Portugal. Não vai ser em Portugal e não vai ser na Europa, acho eu, minha opinião. Tem que ser nos cenários. Não, Tem esperemos que que ser. não. Não, Sim. tem que ser, mas, Tem que ser nos cenários lá neste momento é o cenário que, felizmente, eu percebo o tema de. Sim, quando nós dizemos que estamos em guerra, é uma guerra, obviamente, não declarada, é uma guerra comercial, ou é uma guerra cibernética, é uma guerra que afeta as nossas economias, felizmente ainda não uma guerra no sentido clássico, obviamente, Convencional. não é? Convencional. Mas Quem fez? esse conflito existe, esse conflito já está a afetar as economias e, portanto, é com base nisso que nós temos as oportunidades para as empresas. Não. Último minutinho. Objetivamente, concordo com o que aqui foi dito relativamente ao software e à robótica, inteligência artificial. Segundo, certo, eu vou chamar assim, aliança com os parceiros certos, com o ar mais conflitual que acontece também nas parcerias. Terceira área de oportunidade, particularmente no hardware e no grande hardware, e que tem muito software lá dentro, como é óbvio, e inteligência artificial etc., são as contrapartidas. São as três grandes opções para o quadro empresarial português, pequeno e médio quadro, e estou a falar na generalidade, não quer dizer que não haja um caso. Do meu ponto de vista, são as três grandes linhas de ação. Quanto ao restante, estamos a desenvolver um produto para daqui a 25 anos, etc. É certo, mas com, digamos assim, é isto que vai acontecer, ou o investimento que vai acontecer, e é verdade o que aqui foi dito, pela tal, certo, isso é tudo bem. Mas é preciso que nos comprem. Claro. É preciso que nos comprem, esse é um grande problema. Muito obrigado Gonçalo. mais uma vez. Gonçalo, o último minuto e depois damos a palavra. Muito rapidamente, sim, eu acho que há João. espaço para oportunidades, não esquecendo, obviamente, que estamos a falar de uma indústria altamente regulada. Portanto, quando queremos entrar no setor da defesa, temos de ter em conta que não se faz negócio tão facilmente como se faz noutra. É de facto necessário ter uma abordagem paciente, estratégica a longo prazo. Tal como bem referido, se calhar sim, não vamos apostar todos, digamos, uma empresa que não está neste setor, apostar todos os ovos aqui, se calhar sim, ir entrando aos poucos, mas ter noção que é mais regulamentada, naturalmente. É uma indústria, e principalmente no setor português, temos de ter noção que não temos as mesmas verbas e os mesmos orçamentos que países de grande dimensão, ou países que estão a fazer investimentos maiores. Temos de ter noção da realidade portuguesa. Mas acima de tudo, e eu espero mesmo sim que haja essa margem de manobra para podermos de facto desenvolver o nosso tecido, e acho que isso é o mais importante. Muito obrigado. João, Muito bem. para terminarmos então, obrigado. aqui este painel. Eu agradeço. Apoio técnico à apresentação, por favor. Acho que agradeço. Estamos perto. Estamos perto. Ok. Eu agradeço e Só a rasca- respeito só- ao. Diga. Percebo Só que foi um rasca os longo olhos, dia. Não sei se foi de quando Eu vou ser. vai estar. Eu vou ser breve. Não está ainda ali, mas sei que os colegas vão. Não está ainda. Bom, antes de mais, eu trouxe este livrinho para aqui porque, do ponto de vista das vossas empresas, quem não conhece ainda a AED, o trabalho da AED, é o Cluster da Indústria Aeronáutica, Defesa e Espaço em Portugal, claro. Há bocadinho estava tudo bem. Tudo bem. Tem feito um trabalho muito bem articulado com a holding de empresas de defesa portuguesa, a IDD, atuam juntos, realizam missões junto com o governo, fizeram uma em Roma, correu muito bem. Então, quem não esteja ainda nesta comunidade, nós, como Embraer Portugal, participamos também, e é algo a considerar, e é um trabalho muito meritório.
Concordo também, claro, com a questão de que hoje em dia o software é uma porta de entrada, mas lembro-me também da capacidade de engenharia que existe aqui na região. Às vezes as alterações do software também trazem ajustes no hardware e as vossas empresas são boas e rápidas a fazer isso também. Portanto, mas concordo, claro, obviamente, hoje em dia uma estrutura dura uma vida, uma estrutura de uma aeronave dura uma vida, mas e por isso o software em termos de ajuste das funcionalidades, qualquer que seja a plataforma, seja terrestre, marítima ou aérea, esse ajuste dessas funcionalidades traz sobretudo alterações no software e essa é uma ótima porta de entrada. Ok? Não, isto já está. Agora é só clicar, veja lá. Tá? Pronto, acho que sim. Acho que agora já vai. Muito obrigado. Pronto, então eu não vou repetir aqui. Nós começámos como uma empresa de defesa em 1969. Tudo parte, para terem ideia do ciclo, parte do investimento que o governo brasileiro decidiu fazer a meio da Segunda Guerra Mundial, em 1943. Portanto, dá-vos uma ideia de como todos estes ciclos são longos. O próprio KC 390 foi lançado em 2009. Pronto, enorme investimento em pessoas, 19 mil pessoas no Brasil. Nós aqui em Portugal somos mais de 2 mil dentro do grupo. Na Europa somos 2.200 no total, mas muita atividade concentrada no Brasil. E claro que um trabalho muito importante com a Embraer, e nós fazemos isso nos programas civis da Comissão Europeia há 20 anos, é utilizar esses projetos também para se aproximarem dos nossos especialistas. Nós temos empresas, a própria Erisoft, a Thales, a própria GMV, temos empresas que trabalham... Nós fomos para o primeiro projeto europeu há 20 anos por mão na altura da Skysoft, que hoje é a GMV. Portanto, com uma pequena e média empresa. Temos um parceiro também em Portugal, a Alma Design, ganhamos um prémio do Crystal Cabin Award, que é os Oscars dos interiores de aeronaves, e a Alma Design na altura tinha 9 pessoas e nós ganhámos a Airbus. Portanto, aqui é encontrar os especialistas, é encontrar o talento e ir para a frente as coisas podem acontecer, mas é preciso ligar as pessoas. Nós hoje temos 4 áreas de negócio, vendemos aviões para linhas aéreas, como a Portugália, a aviação executiva, que tem tido um crescimento muito grande, defesa e segurança, e serviços e suporte, onde está a OGMA. A OGMA hoje está na área de serviços e suporte. Temos a Embraer X, que é o nosso braço de inovação, e ligado à inovação, temos estes verticais que vêm aqui, eu não vou entrar em detalhe, Indústria 4.0, experiência do passageiro, voos autónomos, emissões zero, cibersegurança, são as áreas que nós damos prioridade em termos dos nossos investimentos em ID, em qualquer lado do mundo. Portanto, se algumas das vossas empresas trabalharem nestas áreas, podemos falar agora no fim, eu ligo-vos aos especialistas, fizemos isso outro dia em Brno, na República Checa, então, quanta honra, fazemos aqui convosco, aqui em Leiria. Aviação comercial, este é o nosso produto principal, chega a 146 lugares, o maior operador na Europa é a KPLM, que às vezes voa estes aviões aqui para Lisboa. Jatos executivos, temos por 13 anos consecutivos o jato mais entregue no mundo, que é ali o Phenom 300. E nos serviços e suporte, alguns números aqui, a frota que servimos, o número de colaboradores e ali, bem salientado mais uma vez, o trabalho e o orgulho que temos tido no trabalho aqui com Portugal a nível da OGMA. Temos uma empresa de espaço também, em parceria com a Telebrás, e estamos nas 5 áreas da defesa: ar, terra, mar, espaço e cyber. Temos uma presença da defesa a nível global, aqui em Alverca, a OGMA, Mitri Mori é um centro logístico em França, temos um escritório na Hungria, temos uma sede em Budapeste, mas claro que aqui é importante para vocês, em termos de tecnologia e de compras, muito centrado no Brasil. Alguns números, nós trabalhamos com mais de 60 forças armadas no mundo, mais de 1.400 aviões entregues e temos mais de 100 radares em serviço. A Embraer tem o maior programa de vigilância de fronteira do mundo, 17 mil quilómetros da fronteira brasileira, nós temos um programa de vigilância de fronteiras. E depois, já largamente falado aqui, o C390, que recebeu vários prémios aqui, incluindo no Royal Air Tattoo, o avião da Força Aérea Portuguesa foi considerado o avião mais bonito da feira, portanto, vários tipos de programas. E aqui, as várias funções do avião, e Portugal escolheu algumas destas funções e outros clientes, portanto, é um avião multifunções, muito importante. Nós trabalhamos com pequenas e médias empresas, com empresas de todas as dimensões, nestas funcionalidades. Vendemos um kit médico para a Holanda, vamos encher o avião de sensores com a indústria holandesa. Portanto, o nível de customização
dos clientes. Por isso eu reforço, a proximidade aos ramos é importante, porque as empresas dos países, quando vão às forças aéreas e dizem, olha, vocês vão comprar o C390, nós podemos ajudar, se vocês quiserem desenvolver esta funcionalidade, eles tentam ganhar um cliente ali associado à compra do avião. Portanto, esse é o tipo de movimento que nós vemos as indústrias fazerem no mundo inteiro. Estas são as encomendas que nós temos e as manifestações de interesse. Portanto, temos aqui 42 pedidos confirmados, 11 países. A maior parte deles são países da União Europeia, onde temos, obviamente, em cooperação muito estreita com Portugal, ganho esses negócios também e triangulado com a ação do Brasil. No Super Tucano temos 22 forças aéreas. Portugal vai desenvolver, e estamos em conjunto com as empresas a desenvolver a versão NATO do Super Tucano, que é a primeira vez que vendemos para um país NATO, apesar de ser um avião muito testado noutras regiões do mundo. Portanto, pode fazer intervenção ao solo, pode treinar pilotos, portanto tem várias funções. E depois, como vos falei, nós temos outras empresas, como esta empresa de sistemas, que também está agora em Portugal, a ATEC, que é responsável por toda a base tecnológica dos centros de controle de tráfego aéreo no Brasil. Também ligada a isso, os radares, e numa parceria com a Alemanha, estamos a desenvolver no Brasil, com a ThyssenKrupp, as 4 fragatas da classe Tamandaré, que tem uma base muito próxima das fragatas MECO, e nós estamos a desenvolver e a puxar as empresas brasileiras também. A ATEC agora está em Portugal, claro, também com interesses nestas áreas, mas foi a nossa porta de entrada para a Marinha Brasileira. Ajudámos o governo brasileiro a comprar o satélite europeu geoestacionário, desenvolvemos uns satélites pequenos através da Visiona. Temos uma empresa, a ATEC, a trabalhar na área cibernética também, e depois temos aqui os sistemas integrados, onde juntamos tudo isto, toda esta integração de sistemas para segurança militar, segurança civil, como já foi aqui referido, e aí é muito importante referir, tudo bem, o nosso país de base tem defeitos e virtudes, mas na defesa uma mensagem muito clara é: se o nosso país de base não nos compra a nós, quem é que vai comprar? Portanto, o trabalho das empresas portuguesas na defesa em Portugal é crítico, porque quando vocês chegarem a outros países vão perguntar, mas o vosso país comprou-vos? E nós temos, e é importante para o vosso portfólio dizer que sim. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez estes minutos e espero ter sido informativo sem ser demasiado exaustivo, e fico aqui à disposição. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Portanto, damos por terminado este painel.